Olá, a paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Por graça e misericórdia, por amor ao Senhor, por amor a vocês, por amor à sua obra, nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar, para entregar tudo aquilo que Ele tem confiado a nós, tudo aquilo que Ele tem ministrado em nós em primeiro lugar. Hoje eu quero compartilhar contigo um texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24, onde o Senhor fala sobre os dois fundamentos, sobre os dois alicerces, sobre aqueles que construíram de forma a permanecer ou a não permanecer. Isso nos revela o quanto o Senhor nos desafia a compreender o que Ele fez em nós, o que Ele fez para nós e o que Ele quer fazer através de nós. Diante desse texto, nós podemos pensar que somos construção, mas também somos construtores. Porque nós precisamos compreender, ou até podemos levantar algumas questões. Como compreender que se tudo já está pago, ainda há um preço a ser pago? Como compreender também que somos construção e construtores? Como compreender que aquele que em nós começou uma boa obra e vai aperfeiçoá-la até o dia do Senhor, também nos convida a construir, porque somos chamados a isso. Também precisamos compreender que se somos casa, somos pedra, que somos corpo, mas somos membro, somos únicos, mas somos um ser coletivo. E é com este olhar que devemos permanecer que Cristo é a rocha onde fundamentamos a nossa construção. Jesus, Ele não é o alicerce. Muitas vezes é até difícil de falar isso, porque o alicerce se refere à base. Mas olhando para este texto, nós vamos perceber que Ele é a rocha onde nós firmamos o nosso alicerce. E a partir deste alicerce, o resultado da construção vai se manifestar. Ele é a rocha onde nós fundamentamos a nossa construção. Vamos ao texto. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Eu gosto de pensar esse texto, e muitas vezes esse texto é usado em seminários de família, e muitas vezes esse texto é usado para quando nós vamos ministrar a casais. Quantos de nós já não ouvimos ministrações sobre essa casa? Mas olhando com um pouquinho mais de atenção ao texto, nós vamos perceber que não é sobre a casa, é sobre o homem. Não é sobre o coletivo, é sobre o indivíduo. Por isso que eu chamei a sua atenção, que somos construção, mas somos construtores. Porque nós somos uma obra a qual o próprio Senhor diz que vai acabá-la, vai aperfeiçoá-la até o dia do Senhor. Nós somos casa, nós somos templo, nós somos morada, mas nós somos parte de uma grande construção, onde o próprio Cristo está edificando a sua igreja. E esse plano vai se cumprir, quer queira você, quer não. Quer você correspondendo
ou não. Só que o mesmo Deus que está nos construindo, que está operando em nós uma grande obra, Ele também nos chama a ser construtores, conforme está escrito através de Paulo na carta aos Coríntios, dizendo que eu, como sábio construtor, já coloquei o fundamento, a saber, Cristo Jesus. Porém, cada um de nós vê como vai construir sobre este fundamento, porque todas as obras serão provadas pelo fogo, e a que permanecer, este receberá galardão. Ele continua dizendo e fala, eu acho que esse é um dos textos que eu mais repito, que alguns construíram com madeira, palha e feno, e essas obras são queimadas. Essas obras não permanecem, mas o tal não perderá a salvação, mas ela será como que pelo fogo. E o texto, Jesus nos dá a clareza que não é sobre a casa, é sobre o indivíduo, que não é também sobre ouvir, é sobre ouvir e obedecer. Não é apenas sobre construir sobre a rocha, é sobre construir sobre a rocha com os fundamentos corretos. Não é apenas sobre chuvas e ventos sazonais, é sobre chuvas e ventos que constantemente vêm sobre as nossas vidas, ou eles já vieram e ainda virão. Porque, conforme o texto nos explica, que estes ventos vêm para as duas casas, estes ventos vêm para os dois tipos de homem, o homem prudente, o homem sábio, o homem sensato, que construiu sobre a rocha, mas construiu também com os fundamentos corretos. E ele fala que aquele que não construiu, que aquele que é insensato, que aquele que é imprudente, que aquele que é negligente no ouvir, constrói de maneira inadequada, constrói com os materiais errados. E ali no final do texto ele diz que grande foi essa queda, que grande foi essa ruína. E é aqui que eu quero construir algo com você. Porque antes da queda, antes da ruína, vieram ou aparecem sempre alguns sinais. E eu quero chamar a sua atenção sobre a rachadura, representando um destes sinais. Toda casa, quando o seu fundamento não é bem firmado, não é bem estruturado, ela começa a apresentar, com o passar do tempo, com o passar dos anos, rachaduras. Ou quando o solo se move, a estrutura do fundamento é abalada, o resultado não é visto no fundamento, ele é percebido nas paredes, porque é ali que são visíveis as rachaduras. Nós podemos entender neste caso rachadura como inconstância, nós podemos entender neste caso rachadura como negligência, como a falta de disciplina e como a falta de domínio próprio, como a falta de zelo, entre tantas outras coisas. E um dos materiais que nós somos chamados a construir sobre Cristo, eu quero dar ênfase a pelo menos 3 dele, que é o temor ao Senhor, que é a santidade e que é a obediência. A palavra de Deus diz em Provérbios, no capítulo 9, no versículo 1, que a sabedoria já edificou a sua casa, mas lá no 10 ele vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Logo, se faltar temor, faltará a sabedoria. Quando nós olhamos para a santidade, que é um dos materiais que são exigidos para essa construção, nós vamos ao livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, que fala: sem santificação ninguém verá ao Senhor. Sem santificação ninguém verá ao Senhor.
E quando nós vamos pensar em obediência, nós vamos encontrar uma resposta adequada para isso no Evangelho de João, no capítulo 14, onde o próprio Senhor, o próprio Cristo nos ensina que aquele que tem os meus mandamentos e o obedece, este é o que me ama. E ele continua dizendo, e aquele que me ama será amado por meu Pai e será amado por mim também, e eu me revelarei a ele. Você vê que a obediência gera frutos para nós, para que nós possamos continuar em obediência. E tudo isso nós vamos entender conforme ele mesmo diz, que ele é a videira verdadeira. E que aquele que não for ou não estiver nele, nada poderá fazer por si mesmo. Então, quando nós chamamos você ao temor, quando nós chamamos você à santificação, quando nós chamamos você à obediência, nós precisamos ressaltar também que sem Cristo tudo isso é impossível. Não temerá o Senhor aquele que não foi encontrado por Ele. Não andará ou não desenvolverá a sua santificação, a sua vida em santidade, aquele que ainda não foi santificado por Ele. E não obedecerá segundo estes princípios, segundo estes decretos, aquele que ainda não foi alcançado por Ele. Por isso, o chamado é para que você, que já ouviu a mensagem da salvação, que já ouviu esse evangelho da salvação, que já foi convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, entenda que a salvação não tem o fim em si mesmo, mas a salvação é a maneira a qual o Senhor nos reposicionou, nos reconciliou com o Pai, para nós nos desenvolvermos em seu caminho. Jesus, quando diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai, Ele está dizendo, eu estou no Pai, assim como o Pai está em mim, e assim como o Espírito está em nós. Portanto, ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Mas ninguém vem a mim se o Pai também não o enviar. E todo aquele que é enviado pelo Pai é enviado mediante a ação do Espírito Santo. Por isso é necessário sempre anunciar boa nova de salvação. Por isso sempre é necessário anunciar a você que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas ao ouvir a boa nova de salvação, os nossos olhos foram abertos. Ou seja, antes nós não tínhamos condições de corresponder à ação do Espírito Santo, mas a partir do momento em que fomos reconciliados com o Senhor, nós também fomos habilitados para andar em temor, em santidade e em obediência ao Senhor, para construir sobre essa rocha chamada Jesus Cristo. E dias vêm e dias virão em que nós seremos provados pelos ventos e que nós seremos provados pelas tempestades. Talvez para você, talvez para mim, talvez para nós, este seja um tempo onde muitos de nós estamos sendo provados, estamos sofrendo toda a força deste vento chamado pandemia. Talvez estes ventos atingiu a sua saúde. Talvez esses ventos já atingiu a sua casa. Talvez esses ventos já atingiram as suas finanças. Talvez você ainda não caiu ou não ruiu, mas os sinais são evidentes. Através das rachaduras, através da inconstância, através da negligência, através da falta de temor e da falta de zelo e da falta de disciplina. Por isso, como eu tenho repetido, este é um tempo oportuno para você, para mim, para nós encontrarmos em Deus um lugar de recomeço, de restauração, de transformação. Eu gosto de pensar que nós somos semente, mas também somos árvore. E a Bíblia diz que há esperança para a árvore que foi cortada e ao cheiro da água ela brotará ou ela renovará.
Eu gosto de pensar que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e é a oportunidade para que nós possamos examinar a nossa casa, examinar a nossa estrutura, examinar se há infiltrações em nós, examinar se há rachadura em nós, examinarmos também se a maneira a qual construímos sobre Cristo tem sido a maneira correta. Mas como eu posso chegar a essa conclusão? Como eu posso chegar a este entendimento se eu estou construindo em Cristo da maneira correta? A sua postura diante desses dias já revela bastante sobre isso. Os sinais que têm se manifestado nessa construção revela como você tem construído. Se diante desses dias maus, se diante desses dias difíceis, se diante desses dias em que estamos sendo enfrentados, como estamos sendo afetados pela força dos dias maus, como nós estamos nos comportando diante deles? Há temor? Há reverência, há obediência, permanecemos em obediência ao Senhor. Nesses dias nós somos tentados, ou eu sou tentado, a buscar uma mensagem que vai alegrar o seu coração, a buscar uma mensagem que vai te trazer consolo, conforto, esperança, mas todas as vezes que nós pensamos isso, parece que eu tenho que dizer para você que Cristo vai fazer algo diferente, que Cristo vai mudar nessa situação, que Cristo vai te dar novas condições financeiras ou vai tratar a sua saúde. Sim, tudo isso eu acredito, mas eu acredito muito mais se você compreender a palavra, o Evangelho na sua essência. O Evangelho já contém todas essas coisas e você vai encontrar em você mesmo razão para ter esperança, razão para ter força, razão para continuar, para permanecer, para perseverar, para ser constante no Senhor. Por isso eu não me acanho de trazer sempre uma palavra que tem uma certa dose de confronto. Por isso eu não me acanho de sempre estar confrontando você à luz das Escrituras, à luz da palavra do Senhor, te chamando a um exame constante e contínuo de você mesmo, assim como continuamente eu tenho examinado a mim mesmo. Porque quando eu me examino continuamente, é a oportunidade de eu corrigir a rota, de eu corrigir aquilo que está errado, de eu perceber as minhas falhas, de eu perceber os meus enganos, de eu perceber as minhas mentiras. Eu falo bastante para aqueles que estão próximos a mim, que nós mentimos muito para nós mesmos. Mentimos para nós mesmos quando em Deus pegamos um texto fora do contexto, sem examinar ele com a nossa vida e queremos aplicar o texto pelo texto apenas. Mentimos para nós mesmos quando respondemos de maneira rápida que fizemos isso, que fizemos aquilo, sem confrontar todo o nosso dia, toda a nossa maneira de viver com a palavra do Senhor. Mentimos para nós mesmos quando fala que somos submissos ao Senhor, que amamos o Senhor, mas andamos em desobediência, andamos em rebelião contra a sua palavra. Não consideramos o nosso próximo como a nós mesmos. Mentimos ao Senhor quando não dedicamos tempo a sua palavra, e mentimos para nós mesmos quando não dedicamos tempo à sua palavra, não dedicamos tempo à oração, não dedicamos tempo à comunhão dos santos e falamos que não temos tempo, não considerando que o tempo é o próprio Senhor, não considerando que aquele que diz que não tem tempo não tem o próprio Senhor, e também não considerando porque nós nos dedicamos àquilo que nós atribuímos valor. Este governo tem tentado de todas as maneiras de nos desviar do propósito de Deus. A forma de pensar secularizada, a forma de pensar, de governar deste século, através das distrações propostas, sempre está nos roubando da presença, da comunhão e do desenvolvimento proposto. A distração está para o distraído, meu irmão.
Nós somos engodados, nós somos enganados em todo o tempo. Isso é fácil de perceber. É fácil de perceber quanto tempo você se dedica a coisas que não são edificantes, que não edificam a você, que não edificam a sua casa, que não edificam a sua família. E aí depois você fala que não tem tempo para o Senhor, para ouvir a sua palavra, para meditar na sua palavra, para se dedicar em oração. Não, meu irmão, o nosso problema não é falta de tempo. É falta de atribuir valor àquilo a que nós dizemos que amamos. Aquele que me ama é o que me obedece. Aquele que me ama é o que me obedece. Por isso que Tiago diz: não sejais apenas ouvinte dessa palavra, mas sejais também praticante dessa palavra. Se faltar temor, tudo faltará. Se faltar temor, faltará sabedoria. Se faltará temor, faltará santidade. Se faltar o temor, faltará a obediência. E como nós vamos aferir o quanto de temor há em nós? O quanto nós nos submetemos, o quanto nós nos dedicamos ao Senhor. O quanto nós não tentamos manipular a sua palavra para atender os desejos do nosso coração de maneira equivocada. Do que se queixa o ser vivente, senão cada um que se queixe dos seus próprios pecados? Do que se queixa o ser vivente, se cada um se queixa dos seus próprios pecados? E como eu tenho repetido aqui também, é muito fácil pensar em pecados nominais. Mas os pecados promovidos pela distração são discretos. Você não se dedica à sua vida devocional. E por não se dedicar à sua vida devocional, estar inserido em uma congregação e muitas vezes estar inserido em um ministério, você se envolve com a obra do Senhor. Mas sem dedicação, sem zelo, sem temor, sem obediência, você está fazendo a obra do Senhor de maneira relaxada. E Ele diz na sua palavra que maldito é aquele que faz a minha obra relaxadamente. Maldito é aquele que faz a minha obra de qualquer maneira. Maldito é aquele que está construindo em si mesmo de qualquer maneira ou com qualquer tipo de material. Falar que estamos construindo sobre Cristo é fácil. Todo aquele que é nascido de novo, todo aquele que já foi encontrado por seu amor, fala que está construindo sobre a rocha. Mas se examinar e considerar os materiais, nós vamos ver que até podemos estar construindo sobre a rocha, mas de maneira inadequada, não nos aprofundando em travar a nossa construção com a rocha, não nos dedicando tempo a perceber, a considerar tudo aquilo que o Senhor diz a nosso respeito. E por conta disso prosseguimos, andamos, continuamos de maneira relaxada. E aí quando vêm os ventos, as rachaduras começam a ficar evidentes. Aí quando o vento bate, nós começamos a ficarmos desestabilizados. Talvez hoje, quando você olha para dentro de você mesmo, você perceba muitas goteiras. Talvez você perceba muitas goteiras pela falta de temor. Talvez você perceba muitas rachaduras pela falta de obediência. Talvez você perceba muito mofo, muito bolor pela falta de santidade. Talvez você perceba uma estagnação na construção dessa obra por falta de sabedoria. A Bíblia diz que aquele que é carente de sabedoria, peça que o Senhor dará, sem te lançar ao rosto, dará de maneira abundante. Esses dias eles são especiais para aqueles que estão atentos, porque querendo ou não querendo, você está se examinando, você está vendo você no seu humor, você está se vendo na maneira que você tem lidado
com as coisas de Deus, com a obra de Deus, com a palavra de Deus, com a oração, quando agora você ficou um tempo afastado da congregação? Você pode se examinar pelo quanto que você tem se dedicado aos seus irmãos, o quanto que o estado dos seus irmãos tem preocupado ou tem ocupado você, o quanto você tem se dedicado na intercessão pela obra de Deus em todo o mundo, quanto do tempo você tem dedicado em interceder pelos seus pastores, o quanto de tempo você tem dedicado a estar no lugar secreto com o Senhor, de forma intencional. Deus é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente. Na sua onipresença Ele está em todos os lugares, mas Ele se revela de maneira especial para aquele que de forma intencional o busca no lugar secreto, para aquele que de forma intencional busca onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei, de uma maneira especial, onde há uma revelação, porque a Bíblia fala que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. E o temor é revelado através de uma busca intencional, meu irmão. Se não há intencionalidade em você, você vai perceber que há distração. E se há distração, você vai perceber que há negligência. E se há negligência, você vai perceber que há inconstância. E se há inconstância, você vai perceber que há estagnação. Se há estagnação, você vai perceber que você está improdutivo diante de Deus. E quando nós falamos em produção diante de Deus, nós não estamos falando em muito fazer, estamos falando naquilo que nós estamos nos tornando. Porque essa estagnação, ela se dá também conforme nós vamos nos tornando cada vez mais com a imagem e semelhança restaurada conforme ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O quanto de Cristo está sendo formado em mim, o quanto de Cristo está sendo formado em você é evidenciado através de frutos. Porque ele fala que aquela semente que encontrou boa terra, ele vai produzir a 30, a 60 ou a 100 por um. E esse exame eu não posso fazer por você, esse exame ninguém pode fazer por você. É só você e Deus. Toda parte da construção que depende do Senhor é garantida. O Espírito vai apresentar uma noiva adornada, pura, sem mácula. Uma casa está sendo edificada e vai ser edificada porque o idealizador do propósito também é o garantidor. Aquele que já foi encontrado pelo Senhor, o próprio Jesus diz que de maneira nenhuma eu lançarei fora, também está garantido isso. Por isso que eu falo sobre os 3 tempos da santificação para vocês, que nós fomos santificados no ato da nossa conversão, onde, por uma obra exclusiva de Deus, nós somos separados para o Pai. Mas nós somos chamados a uma santificação progressiva, até que essa santificação vai se dar de forma definitiva na glorificação de nossos corpos. Mas nós somos chamados à construção. Nós estamos construindo sobre a rocha. Esses ventos estão batendo e continuarão batendo até que o Senhor venha. Por isso hoje é um dia oportuno para você, por isso hoje é um dia oportuno para mim de encontrarmos em Deus um lugar de arrependimento. E quando eu encontro em Deus este lugar de arrependimento, eu tenho uma oportunidade também em Deus, também em Cristo, mediante a ação do Espírito Santo, de refazer tudo aquilo que for necessário. Se necessário for, eu vou pegar e abrir mão daquilo que eu construí até agora. Se necessário for, eu vou lançar fora tudo aquilo que não convém com a edificação em Cristo Jesus. Mas,
porque as misericórdias se renovaram hoje sobre a minha vida, eu tenho a oportunidade de recomeçar, eu tenho a oportunidade de ser renovado pelo Espírito Santo, eu tenho a oportunidade de ressignificar valores e devolvê-los ao seu sentido original. Toda vez que você é confrontado pela palavra de Deus e atentar para aquilo que Jesus diz várias vezes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está falando às igrejas. Tem um texto que diz: se atentamente ouvir a minha voz, comereis o melhor dessa terra. E muitos querem comer o melhor dessa terra sem atentar para aquilo que é dito. E comer o melhor dessa terra, eu já disse, que é comer do pão vivo que desceu do céu. É buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e crer, e confiar, e descansar que todas as coisas que estão escritas para nós serão acrescentadas. E quando o próprio texto diz, o Senhor dizendo que aqueles que ouvem essas minhas palavras e as praticam, assemelhá-lo-ei. Uma pergunta precisa ser feita: que palavras ele está falando? Ele está falando de tudo aquilo que ele começou a dizer de Mateus 5, 6, 7. De toda a estrutura do Sermão do Monte, que para o homem natural é impossível de se cumprir. Mas em Cristo Jesus nós temos a oportunidade, a interação do Espírito Santo a corresponder ao seu chamado para a santificação, para o desenvolvimento e para as boas obras. Eu quero deixar essa palavra para você, para que você possa meditar com carinho nela, para que você possa meditar como você está diante desses ventos, para você possa se dedicar a examinar-se como casa, como ser espiritual, e ver o que as rachaduras que você tem encontrado em você estão dizendo. Se há falta de temor, se há falta de zelo, se há falta de santidade, se há falta de obediência. Hoje, mais uma vez, hoje é o tempo oportuno para que você se arrependa e recomece a edificar-se em Cristo, a edificar-se conforme diz essa palavra, a edificar-se mediante a comunhão do santo, a edificar-se mediante a oração, a edificar-se mediante a tudo aquilo que já foi dito a seu respeito. E a partir daí, cooperar com o Senhor em tudo aquilo que Ele está fazendo até que tudo se cumpra. Nós somos reconciliados e Ele confiou a nós o ministério da reconciliação. Mas como exercer com zelo esse ministério se nós não estamos construindo com os fundamentos corretos? Eu não me canso de dizer que Deus não quebra um princípio para restaurar outro. Talvez você está lutando pela restauração do seu casamento, mas quebrando princípios. Por isso que o seu casamento está igual. Talvez você está lutando pela restauração até da sua comunhão com o Senhor, mas abrir mão daquilo que tem te afastado dele. Por isso, Ele nos chama, Ele nos convida como construção e como construtores. A construção que depende dele vai ser consumada, vai ser completada, pois aquele que em nós começou uma boa obra a aperfeiçoará até o dia do Senhor. Mas o fundamento também está posto, a rocha já está afirmada, e veja cada um como constrói sobre essa rocha. Uns vão construir com ouro, com prata e com pedras preciosas. Outros estão construindo com madeira, palha e feno. Mas no dia do Senhor, todas essas obras serão experimentadas pelo fogo, e somente a que permanecer receberá galardão. Então os ventos que sopram, a água que bate, os rios que correm, são oportunidades do Senhor para nós, para reavaliar se a nossa construção é de madeira, de palha e de feno. E nós mesmos, mediante a ação do Espírito Santo, abrirmos mãos
dessa construção e recomeçarmos a reconstruirmos em nós mesmos em Cristo Jesus, com ouro, com prata e com pedras preciosas. Então, todas as dificuldades propostas pelo vento, pela chuva, pela tempestade são oportunidades para nós e encontra significado naquilo que o próprio Senhor diz, que eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não pensamentos de mal, para vos dar o fim que pensais. E muitas vezes, quando nós olhamos esse texto, nós pensamos que o Senhor sabe os pensamentos e quer nos dar pensamentos de paz e não de mal. Mas não consideramos todo o enredo, não consideramos todo o contexto que ele estava dizendo para aquele povo, que estava prestes a ser entregue como cativos na Babilônia, dizendo que este cativeiro para vocês é coisa boa, este cativeiro para vocês é uma oportunidade de vocês voltarem o seu coração para mim, de vocês voltarem os seus olhos para mim e ouvir aquilo que eu já tenho dito sobre você e começar a produzir frutos dignos de arrependimento. Então, muitas vezes, diante dos dias maus, nós não conseguimos ver o Senhor. Mas Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e vivem segundo os seus decretos. Meu irmão, minha irmã, há cooperação para o seu bem, há cooperação para o meu bem diante desses dias. Hoje, mais uma vez, nós temos o privilégio, a oportunidade de recomeçar em Cristo, se necessário for. Para alguns, será necessário colocar tudo abaixo e começar a construir novamente. Para outros, apenas alguns pequenos reparos, algumas pequenas restaurações para acertar o bolor, a mancha, talvez sendo purificados pelo perdão, pelo arrependimento, para que toda a sujeira, para que toda a imundície seja arrancada de você. Por isso que a Bíblia fala em pecado, transgressão e iniquidade. Pecar, nós pecamos continuamente. Nós não permanecemos no pecado. E quando nós permanecemos no pecado, nós continuamos ou estamos em transgressão. E quando nós permanecemos na transgressão, isso já se torna iniquidade. E quando se torna iniquidade, somente o Senhor pode remover. Por isso o conselho da palavra é: aquele que ouvir a minha voz hoje, se arrependa e volte à prática das primeiras obras. Porque ali é um lugar de recomeço, ali é um lugar de novas oportunidades, ali é um lugar onde o Senhor tem nos concedido uma nova chance. Feche seus olhos, meu irmão, feche seus olhos, minha irmã, mas não apenas feche seus olhos, comece a falar com o Senhor agora, comece a falar sobre tudo aquilo que você tem percebido em você mesmo. Não é o tempo de você examinar o seu esposo, não é tempo de você examinar a sua esposa, não é tempo de você examinar o seu irmão, é o tempo de você examinar a si mesmo e ver que tipo de resposta necessário é você dar a essa palavra. Porque essa palavra não volta vazia, ela vai cumprir tudo aquilo que foi determinado, seja para justiça, seja para juízo. Mas é um tempo, todas as vezes que eu estou diante da palavra do Senhor, todas as vezes que eu estou diante do seu evangelho, eu entendo que a luz foi lançada sobre mim. E a luz é uma oportunidade de eu perceber quão falho, quão pecador e quão devedor eu sou ao Senhor. E ali, em arrependimento, eu permitir que o Espírito Santo me conduza em novidades de vida. Por isso agora, Senhor, nós queremos levantar as nossas mãos e bendizer o seu santo nome. Por isso agora nós queremos levantar as nossas mãos, Pai, como um sinal de rendição diante de Ti e Te dar toda a liberdade para descer a marreta se necessário for, ou nos conduzir mais uma vez à casa do oleiro, para amassar o barro, para purificar o barro e para refazer o vaso, Pai. Quantas vezes necessário for, nós queremos estar diante de Ti, porque preferimos
decidimos, escolhemos e entendemos que é melhor cair nas suas mãos do que cair nas mãos dos nossos inimigos ou de permanecermos entregues a nós mesmos, Pai. Hoje é um dia oportuno, onde nós estamos diante da Tua Palavra, onde nós estamos prostrados diante da Tua sabedoria, onde nós estamos prostrados diante do Seu favor, onde nós estamos prostrados diante da Sua majestade, diante do Seu domínio, diante do Seu poder, diante da Sua santidade, e clamamos em alta e boa voz dizendo: sara-nos, Senhor, e queremos ser sarados, salva-nos e seremos salvos. E clamando em alta voz também, nós pedimos, Senhor, nos leve, nos conduza em Ti, em um lugar de restauração, de recomeço e de ressignificação. Oramos, Pai, com a certeza que não lançamos palavras ao vento. Oramos com a certeza, Pai, que nós não estamos falando, Senhor, apenas gritando nas praças. Oramos com a certeza que o Senhor se faz presente nesse momento em que o Seu Filho está orando, onde eu estou orando, porque aqui há um espaço reservado para Ti, porque aqui há um espaço de forma intencional dedicado ao Senhor, e neste lugar, de forma intencional, o Senhor há de nos revelar, trazendo cura, trazendo transformação e trazendo desenvolvimento. Louvamos ao Teu nome por isso, em nome de Jesus. Amém, amém e glórias a Ti.